Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos destacar os pontos negativos e positivos do Civic G9, que foi essa geração produzida aqui no Brasil de 2012 a 2017. Desde o início do vídeo peço que vocês reajam a esse conteúdo se inscrevendo, curtindo e compartilhando para que o YouTube perceba a relevância desse conteúdo e nos ajude a crescer aqui nessa plataforma. Essa aqui é a geração G9 do Civic, como já destaquei a vocês, é a geração que eu mais gosto desse modelo de carro, depois da G7, que foi aquela produzida de 2001 a 2007. Eu já tive 3 Civics, esse aqui é um velho conhecido meu, eu inclusive o desci da cegonha quando ele foi comprado 0 km. Eu gosto dessa geração porque parece que nela o Civic retomou uma linha mais conservadora de sedã, diferentemente do G8, que foi aquela geração conhecida aqui no Brasil como New Civic e que foi produzido e fabricado de 2006 até 2011. Aqui ele traz o consagrado motor 1.8, que rende 140 km no álcool e 139 na gasolina e que apresenta 17,7 kgfm a um torque máximo de 5.000 RPM. Esse carro tem uma precisa direção elétrica, que é muito durável. Esse aqui é um modelo 2014, LXS 1.8, já está com 74.000 km e essa direção elétrica nunca apresentou nenhum tipo de problema. Eu já disse a vocês que eu tenho muito pé atrás com relação a carros com direção elétrica, porque eu acho complicado a manutenção deles, porque a direção hidráulica, quando ela falha, você ainda tem um sistema mecânico que continua atuando. Essas elétricas, quando elas começam a dar problema, fica inviável conduzir o carro. Então, o Civic merece aqui uma menção honrosa dessa direção elétrica que foi pioneira, uma das primeiras a ser oferecida aqui no Brasil e ser muito longeva e, sobretudo, muito durável e resistente, né? Porque a caixa de direção acaba absorvendo os impactos também transmitidos pela suspensão do veículo. O Civic é um sedã médio aqui no Brasil, ele tem 4,52 metros de comprimentos e excelentes 2,66 entre eixos. Essa distância entre eixos permite que o Civic tenha, dentro do segmento do qual ele disputa, que são sedãs médios, o melhor espaço interno da categoria. Esse já seria um excelente ponto positivo dele, sobretudo porque desde a geração 7, que foi aquela iniciada aqui desde 2001, ele já traz o assoalho plano. Esse assoalho plano aqui, ele permite o quê? A vida dos ocupantes aqui do banco traseiro com muito mais conforto, ou seja, dá para levar 3 ocupantes com muito conforto aqui dentro do Civic. Então esse é um ponto muito positivo. Uma coisa que eu gosto muito deles é essa forração em tecido do carro. Eu gosto desse conjunto óptico, tanto dianteiro como traseiro do carro, eu acho muito charmoso. Essa geração vem equipada aqui com pneus Aro 16, 205/55, que funciona bem com o carro. Eu não gosto de carro com rodas Aro 17, eu acho que fica muito pesado. Esse motor 1.8 aqui rende ao carro uma velocidade máxima de 190 km por hora, que é uma velocidade boa para um sedã do qual ele se apresenta. Ainda como um ponto positivo desse carro, eu destaco a segurança ativa e passiva. Ele recebeu nota 4,5 nos testes de segurança feitos por ocasião do lançamento deles aqui no Brasil. É um carro que tem uma excelente revenda, é um carro que desvaloriza pouquíssimo, tem uma fácil comercialização, é um cheque ao portador, segura preço, não é difícil vender o Civic. Ele tem um estilo que permanece, a meu juízo, atemporal, ainda chama atenção por onde passa. Então, sendo um carro ainda bonito, que impressiona. Ele tem um espaço interno muito bom, eu acho que é um dos melhores da categoria, uma boa ergonomia, fruto justamente do espaço entre eixos. Esse painel de 2 andares que ele traz dá um aspecto de muita sofisticação interna para o Civic. Eu gosto muito desse sinalzinho aqui, desse alarme sonoro que ele traz, eu acho muito charmoso. Ele tem esse painel aqui todo digital, tem uma câmera de ré muito precisa aqui, que você consegue visualizar a traseira do carro para fazer suas manobras. Ele tem esse botão Econo aqui, que garante ao Civic uma boa economia. Esse carro faz de 9 a 10 no consumo
urbano, em torno de 12,5 no consumo rodoviário, considerando ser este um carro de 1 tonelada e 200, um consumo muito bom. Tem uma ar-condicionado também digital aqui. A vida dentro do Civic é muito prazerosa porque é um carro muito espaçoso, tem milhões de porta-trecos aqui para você acomodar suas tralhas, onde você guardar suas coisas. Tem essa tomada 12 volts aqui na dianteira somente, tem uma entrada aqui auxiliar aqui no painel e dentro desse porta-objetos aqui. A ergonomia do banco também é muito agradável. Tem apenas essa iluminação interna, mas dá conta aqui de iluminar o salão direitinho. E essa aqui na dianteira, ele não tem aqui no quebra-sol, mas é um painel assim muito bonito, que ele meio que veste o motorista, um volante bem empunhado, com regulagem de altura e de profundidade. Já traz comandos aqui no volante para atender o celular e para operar aqui a mídia do carro e o controle do piloto automático. Então tudo que você precisa está muito à mão aqui do motorista. Um volante de 3 raios. Olha só, o carro tem 74 mil quilômetros, ele não apresenta desgaste. Ele está um pouquinho sujo porque o dono dele é uma mulher que passa creme na mão aqui e acaba sujando o volante. Mas esse é apenas um detalhe, né? O que mais que eu vou destacar para vocês aqui? Esse motor 1.8 é extremamente durável. Eu diria que ele é melhor do que o 2.0 porque ele consegue ter um bom consumo. É um motor muito elástico. Eu já vi desses carros com 250 mil quilômetros e sem precisar de nenhum tipo de manutenção, o que é muito bom. Infelizmente esse motor saiu de linha em 2022, ele equipava ainda o HRV, por conta dele não atender às resoluções de emissão de combustíveis para 2023, né? É um motor que prima muito pela economia. Ele é um carro que ainda tem esse status de carro médio. Ele tem a manutenção mais barata do segmento dele. Para vocês terem uma base, uma manutenção preventiva desse carro na autorizada sai aqui na minha cidade, na Honda, em torno de R$630. A mesma no Jetta, não sendo na autorizada, sendo uma oficina de boa qualidade, sai R$930. Então ele tem a melhor opção de custo de manutenção do segmento do qual ele faz parte. Ele tem um seguro para um motorista de 35 a 40 anos em torno de R$1.400. Eu acho que é um seguro muito bom, foi o que a minha irmã pagou nele pela Porto Seguro na renovação. E o IPVA dele para 2023 ficou na casa de R$950 aqui no meu estado, que é o estado do Maranhão. Ele vem equipado com um câmbio automático também muito durável de 5 marchas, tendo também a opção do câmbio manual de 6 marchas. O câmbio automático é muito resistente, eu gosto dos câmbios da Honda. Eu tive Civic G7 com 15 anos que nunca eu tive problema com esse câmbio. Então é um câmbio atestado a qualidade dele e é uma compra recomendada. Uma das poucas marcas que eu compraria câmbio automático sem tanto receio seria a Honda. No que tange aspectos negativos, é muito difícil procurar um ponto negativo do Civic, porque é um carro muito acertado, muito ajustado, muito azeitado. Mas no esforço aqui de contribuir para quem pretende comprar ou para sublinhar a atenção dos proprietários de New Civic, desse Civic G9, sobre os cuidados com o carro, eu destacaria como principal ponto negativo a suspensão dele, que é muito dura, é uma suspensão muito rígida, que a meu juízo foi calibrada priorizando a esportividade e por isso ela não está muito adaptada para o contexto brasileiro, com as nossas imperfeições do nosso solo, né? Então isso compromete em certa medida o conforto dos passageiros. Por quê? Essa suspensão mais dura, em parceria com esses pneus aqui Aro 16, que equipa a versão LXS. Na versões superiores, o pneu Aro 17, que a meu juízo piora mais amplia o contato do carro com o solo e amplia, consequentemente, o repasse das imperfeições do solo para a direção e para os ocupantes. Então isso ajuda que o Civic não seja um carro tão confortável de ser conduzido por conta da suspensão e o trabalho desses pneus Aro 16 e 17. Nesse sentido, por conta da suspensão e o peso dos pneus, eu destacaria que esse carro ele apresenta alguns probleminhas recorrentes nas buchas da bieleta da suspensão dianteira, os batentes da suspensão traseira, que eu já troquei nesse carro, né? E
com muita frequência os coxins do câmbio e do motor precisam ser substituídos. Esse aqui com 74 mil quilômetros já foram trocados 3 vezes, mas tem que se considerar o contexto da nossa cidade aqui, que tem muito buraco, o que acaba sobrecarregando e saturando essas peças, né? Eu acho que esse seria um ponto a ser considerado. Mas com relação a problemas elétricos e a problemas eletrônicos, esse carro não apresenta nenhum. Ele tem uma elétrica e uma eletrônica muito durável. A injeção, sonda lambda, canister, nunca acendeu. Agora, um outro ponto, mas nessa tônica de uso, o fato dos espelhos retrovisores não rebaterem, né? Então, numa situação de uma manobra, de você estacionar em algum lugar, não tem como você rebater os espelhos, então é recorrente alguns pequenos risquinhos, porque você não tem como ajustar esses espelhos. E o Civic, como vocês podem perceber aqui, é um carro largo, né? Então, isso aí dificulta um pouco a vida a bordo. Um outro detalhe também que é menos relevante, mas alguns que gostam mais desses confortos vão sentir falta, que é o fato de no controle na chave os vidros não subirem sozinhos. Você trava o carro, mas se o vidro estiver aberto, vai permanecer. Tanto nessa versão que é a LXS como a EXR e a EXR, que são as versões topo de linha equipadas com motor 2.0. Falta também uma saída USB para os ocupantes aqui da parte traseira, mas isso fruto muito da idade, né, do projeto. É um carro de 2012. Agora o Jetta, que está ali no fundo da minha garagem, que é o meu carro, já tem isso aqui na traseira. E eu destacaria que falta também, inclusive nas versões superiores, a saída de ar-condicionado para os ocupantes aqui da parte traseira. O porta-mala eu acho o mais pequeno da categoria, mas isso é um detalhe, né, diante do que o carro te oferece. Agora, o principal defeito desse conjunto mecânico aqui é que eu acho o Civic um tanto manco. Quando você compara o desempenho deles com o Jetta, com o Corolla, ele só fica na frente do Cruze, equipado com motor 1.8, né, desses carros aspirados. Porque o Civic, ele vem equipado com esse eficiente motor VTEC aqui, mas é um motor que é programado para priorizar a economia. Diante disso, ele só entrega o torque máximo, que é de 17,7 kgfm e 140 no álcool, 139 na gasolina, em 5.000 RPM, o que deixa, até alcançar essa marca, a impressão de que o Civic é um carro um tanto manco. Por quê? Porque ele é um carro que acorda tarde, tá bom? Essas eram minhas impressões. Se você tem ou pensa em comprar um Honda Civic G9. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado.